Cadê? Aqui. A gente e a galera aqui do Live no estúdio, hein? E já voltamos para poder falar sobre Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. Se lembra desse assunto, desse papo, né? Bom, a Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada e o hacker naquele inquérito que apura invasão ao sistema do CNJ para inserir dados falsos. Theo Cury é quem vai relembrar o assunto para a gente, relembrar todo esse contexto e essa decisão agora da PGR. Aliás, eu falei decisão porque é uma justificativa que eles enviam. Mas qual que é o próximo passo, Theo? Isso embasa o que daqui para frente? Tecnicamente, é uma denúncia. A decisão vai ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de aceitar ou não essa denúncia. Mas a gente costuma falar também decisão, o ato, né? Ele decidiu denunciar. Então, tá tudo certo. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Goné Branco, ele apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto. Vocês vão se lembrar dele, que foi o responsável por vazar diálogos, invadir o celular e vazar diálogos de integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, como Deltan Dallagnol e o hoje senador da República, Sérgio Moro. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de terem cometido 2 crimes. Crime de falsidade ideológica e de invasão de dispositivo informático. Então, esses 2 crimes por eles terem invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, que na semana passada afastou aqueles desembargadores, aqueles juízes, vocês vão se lembrar, para inserir dados falsos, ou seja, além da invasão, a inserção de dados falsos, de dados mentirosos. Entre eles, um dado que chamou muita atenção foi um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que era assinado pelo próprio ministro. Tudo, obviamente, falso, fraudulento, que foi inserido lá após uma invasão do próprio hacker Walter Delgatti Neto, que confirmou isso à Polícia Federal. No interrogatório a qual ele foi submetido pelos investigadores, ele confirmou que invadiu por determinação da deputada federal Carla Zambelli, que teria redigido esse mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e que constava no sistema do CNJ, inclusive no banco de dados do CNJ, chama Banco Nacional de Mandados de Prisão. E para além disso, havia também, além do mandado de prisão, alvarás de soltura. Tudo isso consta nessa investigação. Então, havia um inquérito. A própria Polícia Federal, no começo desse ano, em fevereiro, indiciou os 2 por esses 2 crimes. Faz parte desse processo que a Elisa estava contando. Então, há uma suspeita, a investigação é aberta, a investigação começa a tramitar e, no final da investigação, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal precisam se manifestar, precisam apresentar as conclusões. A conclusão da Polícia Federal foi pelo indiciamento dos 2, ou seja, dizendo que tanto a deputada quanto o hacker, na avaliação da PF, com as conversas, nos depoimentos que teve, nas diligências, nos rastros dos pagamentos que foram realizados e nos rastros deixados no sistema do CNJ, a PF chegou à conclusão de que tanto a deputada quanto o hacker cometeram esses 2 crimes, de invasão ao sistema e de falsidade ideológica a partir do momento que eles incluíram dados falsos. Depois que a PF concluiu isso, ela mandou o caso para o ministro, que é o relator do caso no Supremo, é o ministro Alexandre de Moraes, esse próprio que teve um mandado de prisão contra ele, falsificado, fraudulento, inserido nesse sistema do CNJ. Então, mandou para o ministro a conclusão, a Polícia Federal, e o ministro abriu um prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. E a PGR, com base no relatório da Polícia Federal, com base nas investigações que foram realizadas, nos depoimentos que foram colhidos e nos elementos que foram trazidos à tona, concluiu na avaliação da PGR que houve cometimento desses 2 crimes e, por isso, apresenta a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora? O ministro Alexandre de Moraes vai ler o relatório da Polícia Federal, vai ler a denúncia da PGR e vai decidir se abre uma ação penal e torna os 2 réus por esses 2 crimes. E aí, de fato, o processo começa, mais provas levantadas, depoimento dos 2, eles podem arrolar testemunhas a favor deles ou não. E aí, o Supremo, no final das contas, vai decidir se a denúncia for aceita, se absolve ou se condena os 2 por esses crimes.
Theo Cury conversando com a gente, trazendo então todo esse contexto e a apuração dele ao vivo aqui na CNN. Vamos em frente, hein? O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, virou o principal elo entre o governo e a bancada evangélica. Pois é, o advogado-geral da União, está aparecendo aí, ó. Acabou ele virando esse maior elo com a bancada evangélica, porque ele é um religioso praticante, né? A apuração é da Tainá Falcão. Messias tem conversado com líderes religiosos para tentar diminuir a resistência do grupo com o Planalto. Inclusive, Messias, aquele lançamento importantíssimo ontem do governo federal e tudo mais, ele estava lá sentadinho entre os ministros. Essa articulação de Messias mira, neste momento, a tentativa de conseguir manter o veto do presidente Lula naquele PL das saidinhas. E a gente lembra que Lula sancionou o projeto, mas barrou o trecho que proibia a saída para visitas familiares. Ou seja, manteve a visita para familiares. Inclusive, o ministro Jorge Messias e alguns líderes religiosos estão juntos em um grupo de trabalho para tratar das chamadas prebendas. O que é isso, prebendas? É o pagamento a pastores e padres pela atividade religiosa. Lá em 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma isenção tributária sobre os salários de líderes religiosos, ato que foi suspenso pela Receita Federal, no governo Lula. Essa decisão, lógico, aumentou ainda mais a tensão entre a bancada da Bíblia e o Planalto.